Você estudou, se preparou, sonhou com um cargo público e ainda assim vê parentes de políticos ocupando esses cargos sem nenhum esforço. Isso tem nome, nepotismo, e o preço quem paga é o povo. Destrói oportunidades e desanima quem trabalha duro. E desgasta a nossa confiança no poder público. Enquanto o povo se cala, o poder escolhe por sobrenome. O nepotismo é quando alguém usa o poder para colocar parentes em cargos públicos sem considerar o mérito. A palavra vem do latim nepos, que significa sobrinho. Na antiguidade, papas e outros líderes religiosos faziam exatamente isso. Davam cargos importantes no clero e na política para aqueles parentes mais próximos. Hoje, o nepotismo é visto como uma prática que destrói os princípios da igualdade, da justiça e do mérito. Mesmo parecendo distante, ele afeta a vida de todos nós, porque privilegia uns e apaga o esforço de outros. O nepotismo abre espaço para a corrupção e coloca pessoas despreparadas em cargos importantes. E desmotiva quem se esforça e faz o certo. Fere os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Gera má gestão, uso indevido do dinheiro público e pode até anular atos administrativos. Mas não é somente sobre leis, é também sobre ética. Quando o poder escolhe por sobrenome, o povo perde. No Brasil, o nepotismo é proibido pela súmula vinculante número 13 de 2008 do Supremo Tribunal Federal. Ela proíbe que parentes até terceiro grau ocupem cargo de confiança na União, nos estados e nos municípios. A exceção é só para cargos políticos, como ministros e secretários, e mesmo assim a pessoa precisa ser idônea e capaz. E a ideia é simples. O poder público deve servir ao povo, e não à família. Olá, meu nome é Macfio Reis Nascimento, sou advogado na comarca de Três Pontas e região. Já atuei como ex-procurador-geral do município de Três Pontas e atualmente sou controlador interno de consórcios públicos. Fui convidado para participar do projeto extensionista do curso de Direito do Grupo Unis, na pessoa da Esther. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o nepotismo. Esther, a gente já falou que nepotismo é baseado nos princípios constitucionais da administração pública, tendo como marco regulatório exatamente a súmula vinculante número 13. Estou à sua disposição, pode fazer suas perguntas. Macro, quais são os maiores prejuízos sobre o nepotismo na nossa democracia e na confiança da população dentro do poder político? O nepotismo ele corrói silenciosamente os fundamentos republicanos, notadamente os democráticos da administração pública. Quando a gente fala sobre nepotismo, a primeira violação que se coloca dentro dos ditames da administração pública é exatamente o princípio republicano e da igualdade. É previsto na nossa legislação de que há uma igualdade de oportunidades do acesso à carreira pública, mediante os concursos públicos. A partir do momento que nós temos o nepotismo ele cria castas, e nessas castas administrativas passa a ter muito mais privilégios de sangue, substituindo mérito e competência por vínculos familiares. Então essa é uma primeira violação que o nepotismo coloca. E como bem ensinava o Celso Antônio Bandeira de Mello, a República ela repele exatamente o privilégio e o favorecimento. E com o nepotismo passa também a enfraquecer a meritocracia e a eficiência. Nem sempre a ocupação de cargos comissionados por parentes leva à questão de enfraquecimento da meritocracia e também da eficiência. Mas muitas vezes, quando se colocam parentes para ocupar cargos em comissão dentro da administração pública, a primeira questão que tem que ser verificada é exatamente a competência técnica. Se não houver competência técnica, vai levar ao ferimento do princípio da eficiência da administração pública. Então, nós teremos a ineficiência administrativa, que compromete, sobretudo, a qualidade dos serviços públicos. O resultado é o desperdício de recursos públicos e o descrédito das instituições que passam a ser vistas como cabides de emprego e a serviço de interesses pessoais. Um outro problema enfrentado diante de prejuízos que o nepotismo pode trazer a um regime democrático é a erosão da confiança pública. Porque a confiança da população nos políticos ela é construída exatamente pela percepção de justiça e também de integridade. Então, quando os cidadãos observam a nomeação de parentes para cargos estratégicos dentro de uma administração pública, a mensagem que está sendo transmitida pelo governante aos governados é de relações pessoais, onde as relações pessoais
sobrepõe ao interesse coletivo. E nós temos a máxima, dentro da administração pública, que prevalece o interesse coletivo sobre os interesses privados. Isso vai levar a um ceticismo político, uma apatia eleitoral. Perceba que muitas vezes as pessoas não querem mais discutir política, e o descrédito das instituições democráticas. Esses argumentos passam efetivamente a minar a democracia, a legitimidade de um Estado democrático, enfraquece o vínculo entre governantes e governados. E também passa a ter uma distorção de representação democrática. Produz redes de clientelismo e dependência pessoal. E aí, muitas vezes, as pessoas passam a atuar como uma lealdade àqueles que o colocaram no cargo, uma lealdade ao político em si, e não ao princípio da legalidade. Então, resumindo na sua pergunta, o nepotismo, ele representa, muitas vezes, uma forma sutil, mas, por outro lado, gravíssima, de uma corrupção estrutural. Não envolve apenas a questão financeira, mas, sobretudo, a usurpação moral do poder político. Isso afeta desde a antiguidade, aos amigos do rei, as benesses da lei. Aos inimigos do rei, o rigor da lei. Aos indiferentes, simplesmente a lei. E, Mac, você acredita que as leis atuais do nosso ordenamento brasileiro têm sido suficientes para combater o nepotismo? Acredito que as leis sempre são suficientes. O que nós precisamos é efetivar as leis. Então, se a gente pegar o ordenamento jurídico brasileiro, ele traz já numa questão principiológica do artigo 37, que já abarca toda a questão moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e legalidade. Além disso, nós temos aqui, como marco, em 2008, exatamente a súmula vinculante número 13, que demonstra toda a forma de cruzamento de parentes consanguíneos ou não até terceiro grau. Então eu acredito que sim, que as leis são suficientes, sim. Nós temos um arcabouço robusto, além disso nós temos a lei da improbidade administrativa de 1992, permite ao Ministério Público, aos tribunais de conta e controladorias, tanto um controle para atuar preventivamente ou repressivamente. Agora, nós temos algumas limitações práticas. E dentro das limitações práticas, nós temos exatamente quando há dificuldades de efetividade diante, por exemplo, de nepotismo disfarçado. Eu nomeio um agente político, nomeia um parente do outro e assim vai. E sem contar a pejotização. Hoje eles têm contratado muito mediante pessoas jurídicas e terceirizadas. Isso leva a uma ineficiência. Além disso, falta de controle interno eficaz. Muitas vezes, em municípios pequenos, nós não temos um controle interno que seja eficaz. E também tem aqui uma perspectiva crítica que as leis e as súmulas existentes, elas são suficientes. O que falta é uma efetividade administrativa e cultural. Como solucionar isso? Solucionando mediante mecanismo de compliance público, declarações prévias de parentesco, canais de denúncia e, sobretudo, educação ética na formação política e administrativa. Muito obrigada, Macro. Foi um prazer. O nepotismo não é só um problema político, é uma ferida social que precisamos curar. Quando o mérito deixa de ser prioridade, a injustiça vira regra. Cobrar transparência é o nosso papel como cidadãos. Porque mais do que combater a prática, é sobre defender a igualdade, a justiça e a democracia.